Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui a gente então vai começar a tratar da nossa querida Lei Orgânica do município de Montes Claros. Eu vou fazer uma breve introdução te dizendo o que o município é. Depois então eu vou trazer aspectos normativos para você entender um pouco da natureza da própria lei orgânica. Então eu vou entrar no texto da lei orgânica, trazer disposições preliminares e falar um pouco de como o município organiza o seu próprio território, como é que ele se divide em distritos e de alguma forma te explicar por quê. Então vamos lá. Primeiramente, aqui eu tenho que me policiar para não passar informações demais para vocês, tá? Então, aqui vocês vão pensar só o seguinte: o município é pessoa jurídica de direito público. Anote assim para mim: o município é pessoa jurídica de direito público. Anotou? Quando eu digo a você que o município é pessoa jurídica de direito público, primeiro, o que significa ser pessoa jurídica? Você já ouviu a expressão pessoa jurídica, mas normalmente associada à empresa. Só que a empresa é pessoa jurídica de direito privado. Já o município, os municípios são pessoas jurídicas de direito público. Quando eu digo que algo é pessoa jurídica, eu estou dizendo que ele está apto, por si, de contrair direitos e obrigações. O município contrata pessoas, contrata empresas, faz compromissos, isso por ser pessoa jurídica. Mas não é uma pessoa jurídica qualquer, é uma pessoa jurídica de direito público, beleza? Então, professor, então quer dizer que o município é pessoa jurídica porque pode contrair direitos e obrigações, e mais, professor, o senhor disse que ele é de direito público, exatamente. Anote assim: por ser de direito público e atuando em nome do interesse público, pode anotar assim: por ser de direito público e atuando em nome do interesse público, o município administra a partir de certas prerrogativas. O município administra a partir de certas prerrogativas, correto? Anotou isso? O que são prerrogativas? Prerrogativas, gente, aqui são poderes especiais que só pessoas de direito público podem ter. Só pessoas jurídicas de direito público que atuam em nome do interesse público podem ter. Vou dar um exemplo dessa prerrogativa. Pode colocar exemplo de prerrogativa, 2 pontos. O poder de polícia. O que é poder de polícia? Poder de polícia é a prerrogativa de impor aos indivíduos restrições. Impor restrições, obrigar a fazer e, em alguns momentos, obrigar a não fazer. Por exemplo, você, obviamente, já viu uma placa na rua dizendo proibido estacionar. O município colocou aquela placa ali e te deu uma ordem: se você estacionar ali, você vai ser multado. Mas por que eu não posso? Eu posso ir para onde eu quiser? Não. O município pode restringir sua liberdade em nome do interesse público, exercendo o poder de polícia. Então, o município é essa pessoa jurídica de direito público e tem, para administrar em nome do interesse público, prerrogativas especiais. Além disso, podem anotar: o município é um ente federativo. Anotem, o município é um ente federativo, beleza? Olha bem, quais outros entes federativos que temos? Além dos municípios, entes federativos são os estados, o Distrito Federal e a União. Professor, o que é ser ente federativo? Simples. O nosso grande país, o nosso belo Brasil, ele se organiza politicamente fazendo várias porções de poder autônomo em seu território. Essas porções são os entes federativos: a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. A cada um desses entes federativos é entregue com 2 pacotes de competências: competências legislativas e competências materiais. Anotem aí: os entes federativos recebem competências legislativas e competências materiais ou administrativas. Vou dizer de novo: os entes federativos recebem competências legislativas e competências administrativas ou materiais. O que são competências legislativas? Anotem aí: competências legislativas é a indicação das matérias sobre as quais cada ente irá legislar. Vou de novo: competência legislativa é a indicação das matérias sobre as quais
cada ente irá legislar, ou seja, o município só pode fazer leis daquilo que é da sua competência legislativa. Professor, e o que é competência material ou administrativa? Bem, competência material ou administrativa é um bloco de funções, né, que cada ente federativo tem que pôr em prática. São serviços que cada ente federativo se obriga a prestar. No caso do município, por exemplo, é obrigação do município dispor à sociedade o transporte coletivo urbano, né? Já que o município tem essa obrigação, e a Constituição diz, olha, município, quem vai fornecer transporte coletivo urbano para cada munícipe é você. Agora, o município pode fazer ele próprio ou então indiretamente, contratando um particular através de uma concessão de serviço público. Mas o fato é que o serviço público, transporte coletivo urbano, é uma obrigação do município. Tranquilo? Ah, professor, e se você estivesse falando do transporte interestadual, de um estado para outro? Olha, pensa, pelo alcance desse transporte, o Constituinte deixaria com quem esse compromisso? Obviamente que com a União. Professor, e se fosse o transporte intermunicipal de um município para outro? Se é de um município para outro sem sair de um estado, é óbvio que a Constituição entregará para aquele estado. Não sei se você percebeu, mas quando a Constituição divide para os entes federativos esses blocos de competências, sejam legislativas, sejam materiais ou administrativas, o critério que a Constituição adota é a questão da predominância do interesse. Pode anotar se quiser. As competências legislativas e as competências materiais ou administrativas são distribuídas levando-se em conta a predominância do interesse. Como assim, professor? Ora, aquilo que tem interesse local é competência do município. Aquilo que tem competência regional é competência dos estados ou mesmo do Distrito Federal. Mas aquilo que tem competência federal, né, que tem interesse federal, é óbvio que é competência da União. Então é isso. Eu quero aqui que você tenha apenas uma noção, que o município tem personalidade jurídica própria, é pessoa jurídica de direito público, que o município tem personalidade jurídica própria e por isso pode fazer negócios, contrair direitos e obrigações, que o município é pessoa jurídica de direito público e, como administra em nome do interesse público, tem prerrogativas especiais. Dentre as prerrogativas, eu dei apenas um exemplo, que é o poder de polícia, que é a prerrogativa que permite que o município, a partir de então, passe a restringir liberdades individuais, a placa pare e tal, e certas obrigações que o município pode impor em nome do interesse público. Disse ainda que o município é um ente federativo e, como todo ente federativo, recebe por parte da Constituição bloquinhos de competência. Um bloquinho de competência legislativa, que é a indicação das matérias sobre as quais irá legislar, e um bloquinho de competências administrativas ou materiais, que são, na verdade, indicação das tarefas que cabe àquele ente federativo a sua execução. E o critério que se utiliza é a predominância do interesse. No caso, fica para o município as questões que sejam do interesse local. Vou dizer um exemplo aqui, que houve uma certa discussão recente, só para vocês entenderem, tá? Há algum tempo uma discussão no país sobre a questão de teoria do, né, parece que é teoria do gênero, né, que o pessoal diz. Aí o que acontece? Algumas câmaras de vereadores fizeram aprovar leis dizendo que não poderiam as suas escolas tratar daquele tema. Então, alguns municípios aprovaram leis locais dizendo que aquela questão não podia ser discutida em sala de aula. Só que essas leis municipais foram consideradas inconstitucionais. Sabe por quê? Porque o entendimento foi o seguinte: legislar sobre o que vai ser dado ou não em sala de aula não é competência do município.
Porque a Constituição diz que legislar sobre diretrizes e bases da educação é competência da União. Outra coisa, outro exemplo. Houve um tempo que alguns municípios quiseram discutir que horário que as agências bancárias iriam fechar e que horário que as agências bancárias iriam abrir. Alguns municípios editaram leis sobre a matéria, só que depois entenderam que essas leis também eram inconstitucionais. Por quê? Porque embora a agência bancária seja no território do município, o horário de funcionamento de um banco está diretamente relacionado com a dinâmica da própria economia do país. E como envolve a economia do país, é do interesse federal, portanto, competência da União. Então o município não pôde legislar sobre isso. Mas, de outro modo, alguns municípios legislaram sobre o tempo que se fica esperando em fila de banco. Nesse caso, o entendimento foi que os municípios podem sim legislar sobre isso, porque já não diz respeito ao funcionamento do banco, da agência, mas uma questão de bem-estar do próprio munícipe e do próprio cidadão. Como o município é o primeiro ente em contato com o cidadão, o entendimento foi de que esta matéria, esta sim, era da competência do município. Eu poderia aqui ficar discorrendo sobre uma série de momentos em que competência foi o objeto da discussão, mas aqui eu quero apenas que você tenha uma noção bem clara, tá, da questão do município enquanto ente federativo, tá certo? E como ente federativo que é, ele elabora suas próprias leis, porque tem autonomia política. Os estados, cada qual possui a sua Constituição. A União ela é regida pela Constituição Federal. Agora, os municípios eles não possuem constituições. Os municípios possuem o quê? Leis orgânicas. Então a lei orgânica ela está para o município, assim como a Constituição está para o Estado, assim como as constituições estaduais, né, estão para o Estado. A Constituição Federal, em seu artigo 29, diz que a lei orgânica é aprovada assim. 2 sessões. Então tem que ter 2 votações. Em cada uma das votações, 2/3 da Câmara deve dizer sim ao projeto de lei orgânica, beleza? E depois passa uma sessão, 2/3 disseram sim. Depois, no intervalo mínimo de 10 dias, eu tenho que ter uma outra sessão, mais 2/3 dizendo sim. Então a Constituição Federal, em seu artigo 29, diz, olha, a lei orgânica ela é aprovada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e em cada turno a aprovação de no mínimo 2/3 da Câmara, beleza? Preste atenção no seguinte, coloca assim para mim no seu caderno, processo legislativo como regra, o processo legislativo como regra. O processo legislativo como regra, ele funciona assim. Primeira coisa, eu tenho a aprovação do projeto pelo Poder Legislativo. Então, alguém levou o projeto para ser discutido, foi a plenário, debateu-se, aí chegou a aprovação. Então, o primeiro passo é aprovar a lei no Legislativo. Depois disso, esse projeto aprovado é transmitido ao Executivo. No Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo tem que fazer 3 coisas. Quais são elas? Sanção ou veto, anote aí, sanção ou veto, depois promulgação, depois publicação. Vamos de novo, sanção ou veto, depois promulgação, depois publicação. O que é sanção? Sanção é quando o prefeito olha o projeto que foi aprovado na Câmara e diz assim, olha, eu concordo com o que vocês aprovaram aí, seus legisladores. Eu concordo tanto politicamente, entendo que está de acordo ao interesse público, e concordo também juridicamente, entendo que esse projeto não fere a Constituição Federal, não fere a Constituição Estadual e não fere nenhuma outra lei. Então, quando o prefeito concorda, ele dá a sanção. E, por favor, sanção aqui é S-A-N-C cedilha A-O-T-I-O. Agora, o prefeito pode não concordar. Quando ele não concorda, em vez de sancionar, ele veta. Então, o que é o veto? É a discordância do Poder Executivo em relação ao projeto que fora apresentado. Sobre o veto, eu não vou falar, eu vou falar só no momento certo, lá em processo legislativo. Para que você entenda o caminho, eu vou partir do pressuposto que o nosso chefe do Poder Executivo sancionou. Beleza. Depois de sancionar, ele vai promulgar. O que é promulgar?
A promulgação é o ato de colocar a lei no mundo das leis. Porque veja, uma lei nova que é publicada, ela mexe com todas as leis, pelo menos todas as leis que dizem da mesma matéria que ela. Se há uma lei A que diz sobre um determinado tema, depois você publica uma lei B tratando do mesmo tema, essa lei A vai ser revogada. Essa lei A não vai ser mais seguida e a gente passa a seguir a lei nova, a lei B, dizendo isso, considerando que essa lei B trata do mesmo tema que a lei A e trata de modo diverso. Tranquilo? Então, aí nós temos a promulgação, que é a colocação da lei no mundo das leis. E por fim, nós temos a publicação, que é o quê? Que é colocar a lei pública, tornar a lei pública, dar à sociedade o conhecimento do seu teor. Só que a lei orgânica não é assim. A lei orgânica ela não passa por todo esse processo. No caso da lei orgânica, a própria Câmara que aprova também promulga e cabe ao Executivo apenas publicar. Nós vamos ver também que existem normas chamadas emendas à lei orgânica, cujo objetivo é retificar, corrigir, tirar ou colocar trechos na lei orgânica. E o mesmo modo com que se aprova a lei orgânica, são aprovadas as emendas à lei orgânica. Então, a emenda à lei orgânica é aprovada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre eles, sendo a aprovação em cada uma das sessões, em cada um dos turnos, por 2/3 da Câmara, beleza? Tranquilo? Mas como eu disse, isso aqui é um spoiler. Então, veja bem, como é que acontece o processo legislativo municipal? Quais os tipos de normas que nós temos? Nós temos a emenda à lei orgânica, nós temos leis complementares, nós temos leis delegadas, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. As emendas à lei orgânica é o que eu já disse, são normas que visam a mudar de alguma forma o texto da lei orgânica, seja retirando algo, seja colocando algo, mas o fato é que a intenção dessas normas é de modificar a lei orgânica, beleza? E, como eu já disse, a aprovação das emendas à lei orgânica segue o mesmo rito da aprovação da própria lei orgânica. 2 votações, com intervalo mínimo de 10 dias entre elas, e em cada uma delas, 2/3 dos vereadores. Nós temos leis complementares, que o próprio nome indica. A ideia é complementar a lei orgânica. Para a aprovação de uma lei complementar, eu preciso da maioria absoluta. Já para aprovar uma lei ordinária, eu preciso da maioria simples. E aí eu quero que você já entenda o que é maioria absoluta e o que é maioria simples. Veja bem, nós temos 23 vereadores. Para que as sessões aconteçam, é necessário que eu tenha a metade mais um presente. Então, se são 23, eu posso ter então 12 e a sessão já está pronta para começar. Se é maioria absoluta, o projeto precisa ser aprovado pela maioria dos vereadores. Sendo 23, eu preciso de 12 votos dizendo sim, né? Agora, se é maioria relativa ou simples em lei ordinária, eu preciso apenas da maioria dos presentes. Então veja, tenho 23 vereadores. Para haver a sessão, eu preciso ter um quórum mínimo da metade mais um, o que seriam 12 vereadores. Vamos colocar no nosso exemplo que eu estou numa sessão em que estão presentes 14 vereadores, tá? Professor, com 14 vereadores, a sessão pode começar? Pode. Se o quórum mínimo é da metade mais um e eu tenho 14, então já tenho o quórum mínimo. Professor, vamos aprovar com esses 14 vereadores uma lei ordinária. Ora, para aprovar a lei ordinária é maioria relativa ou simples, então é a maioria dos presentes. Se estão 14, se 8 disserem sim ao projeto, já está aprovada a lei ordinária. Então, aprovamos a lei ordinária considerando que 14 vereadores estão presentes, a maioria dos presentes, o que é maioria relativa ou simples, dá então o quê? 8, né? Porque 14, a metade dá 7, tem que ter a metade mais um, 8. 8 vereadores disseram sim ao projeto de lei ordinária, está aprovada a lei ordinária. Mas vamos agora, professor, pensar que esses 14 vereadores vão aprovar um projeto de lei complementar.
Ora, a lei complementar não é maioria simples ou relativa. A lei complementar é maioria absoluta. Então eu preciso de que a metade mais um dos integrantes, não dos presentes, dos integrantes, digam sim. É a maioria absoluta, é a maioria dos integrantes, não dos presentes. Tudo bem que estão presentes 14, mas são 23 integrantes. Então, a maioria absoluta de 23 dá 12. Ou seja, dos 14 que estão presentes, 12 precisam dizer sim para que a lei complementar seja aprovada. Professor, o senhor não disse nada sobre a lei delegada. Lei delegada é uma lei que o próprio legislativo deixa o poder executivo criar. É uma delegação, por isso que chama lei delegada. O legislativo diz assim, olha, seu prefeito, o senhor pode editar a lei tratando disso e disso e disso. É importante que quando é lei delegada, o legislativo transfere essa prerrogativa para o poder executivo, mas discriminando qual será o seu objeto, tá? Beleza. Resoluções e decretos legislativos são normas que a própria Câmara utiliza para regular questões que sejam do seu próprio interesse. Por enquanto, fiquem assim. Resoluções e decretos legislativos são normas que a própria Câmara utiliza para regular questões de seu próprio interesse. Cuidado! Eu já vi questões dizendo assim, nos termos da Lei Orgânica Municipal de Montes Claros, são espécies normativas, é certo. Aí vem letra A, emenda à Lei Orgânica. Letra B, lei complementar. Letra C, lei delegada. Letra D, decreto. Veja, só decreto, não acompanhado de legislativo. Se tiver só a palavra decreto, não é uma espécie normativa. Decreto, sem estar acompanhada do termo legislativo, na verdade é um ato administrativo. Decreto é um ato administrativo editado pelo chefe do Poder Executivo. O prefeito governa através de decreto. Se ele vai nomear um servidor, decreto. Se ele vai demitir um servidor, decreto. Então, decreto sem o termo legislativo é um ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Então, veja, aqui são as espécies normativas. Dentre elas, a primeira está a emenda à lei orgânica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Olha bem. Quem é que pode levar à Câmara o projeto de lei orgânica? Para levar à Câmara o projeto, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou então o próprio prefeito. Cuidado! Para apresentar o projeto, 1/3 no mínimo. Para aprovar, nós já vimos 2/3. Uma coisa é levar para ser apreciado, outra coisa é deliberar sobre. Para levar para ser aprovado, 1/3, mas para deliberar sobre, 2/3. E além de 1/3 no mínimo na Câmara, quem é que mais pode levar projeto de emenda à lei orgânica? O prefeito municipal, beleza? Tranquilo? Olha bem, como eu já disse, a emenda à lei orgânica vai seguir o mesmo rito que é seguido e observado pela própria lei orgânica. Então veja, a proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros. A emenda à lei orgânica será promulgada pela própria mesa da Câmara, com respectivo número de ordem. Então veja, a promulgação não é pelo Poder Executivo, nem da lei orgânica, nem da emenda à lei orgânica. O próprio Legislativo é quem aprova e promulga. Cabe ao Executivo apenas a publicação. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção de município. Olha, o que é intervenção de município? Quando o município tem graves problemas e que o Estado percebe que o prefeito não está dando conta de resolver, o governador pode chegar assim, dá licença, seu prefeito, deixa eu cuidar do seu município por um período aqui. Então, por um momento, quem governa o município é o governador. Então, isso aqui é intervenção. E estando o município sob intervenção, não pode haver nem análise de proposta de emenda à lei orgânica, tá certo? Também é dito que quando tiver em estado de sítio, também não podemos analisar projeto, não pode ser levado à apreciação projeto de emenda à lei orgânica. A lei orgânica não vai ser emendada, nem em momentos que há intervenção e nem em momentos de estado de sítio. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte, o que é estado de sítio? Estado de sítio é uma... Eu não vou dizer aqui tudo que se tem que dizer, porque não é aula de direito constitucional. Mas eu quero apenas que você tenha uma noção de que é um momento em que nós estamos passando por uma crise de ordem institucional ou até de outra natureza,
e que o Estado tem necessidade de promover restrições mais graves em nossos direitos, até em direitos fundamentais, como liberdade e tudo. São momentos que, em bem da segurança do Estado e do Estado como um todo, não só, né, pode inclusive haver toque de recolher, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? A Constituição, ela prevê dois momentos assim, dois momentos que existem para preservar os entes federativos em momentos de grave crise institucional. Esses momentos são estado de sítio, que aqui eu tenho referência na lei orgânica, mas também tem um outro, que é estado de defesa. Eu chamo a atenção para o fato de que a lei orgânica não menciona estado de defesa, a lei orgânica só fala em estado de sítio. Se a gente for analisar o que é cada uma dessas coisas, penso que é óbvio que se o Brasil estiver sob estado de defesa, também não se pode emendar a lei orgânica. Mas na sua prova, você tem que ficar atento ao texto da lei. E aqui as duas únicas circunstâncias que fazem com que a lei orgânica coloque restrições para apreciação de emendas à lei orgânica são estado de sítio e intervenção do município. Eu trouxe aqui o dispositivo da Constituição Federal para você perceber a diferença. Olha bem. O que acabamos de ver, o artigo 48, parágrafo 3º da lei orgânica, diz: a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção do município. Agora, olha a Constituição Federal. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Percebe que esse estado de defesa está na Constituição Federal, mas não está na lei orgânica. Então, se cobrarem assim, nos termos da lei orgânica, são circunstâncias em que não se pode apreciar emenda à lei orgânica. Se falar em estado de defesa, está errado, porque só há expressa previsão de estado de defesa quanto à emenda à Constituição Federal na própria Constituição. No que diz respeito à emenda à lei orgânica, a lei orgânica municipal de Montes Claros não fez qualquer referência a estado de defesa, beleza? Vamos seguindo então. Então, olha, quando é que pode haver uma emenda à lei orgânica? Pense assim, a lei orgânica não é uma lei que se pode alterar a qualquer hora. A ideia não é que eu tenha uma lei que seja facilmente alterada. Eu espero que a lei orgânica seja estável. Eu espero que a lei orgânica só seja alterada em última circunstância. E assim, o legislador pensou na própria lei orgânica quais seriam os momentos que ela aceitaria a alteração. Somente serão permitidas emendas à lei orgânica nos seguintes casos: quando para suprimir ou modificar dispositivos comprovadamente constitucionais, então é óbvio, se eu tiver algo na lei orgânica que é inconstitucional, aí eu vou ter que mudar. Ou então, quando a emenda proposta versar comprovadamente sobre matéria de relevante interesse sociocomunitário. Nós tivemos, por exemplo, no final de 2023, emendas à lei orgânica que trataram do regime previdenciário. O que o Poder Executivo usou na sua argumentação para levar à Câmara a proposta de emenda foi dizer: olha, se a gente não alterar, a Previmoc, que é o Instituto de Previdência, não vai suportar. A gente precisa fazer essa alteração na lei orgânica para que a Previmoc consiga respirar e os servidores tenham garantia de que irão se aposentar, né? Então, a emenda proposta e aprovada em final de 2023 foi apresentada pelo prefeito municipal sob argumento de ser quando emenda proposta versar comprovadamente sobre a matéria de relevante interesse sociocomunitário. Então, essas são as duas únicas circunstâncias em que se admite apreciar emenda à lei orgânica. E por quê? Como eu já disse, a lei orgânica ela não nasceu para ser mudada a qualquer hora. A lei orgânica ela tem a principal, ela precisa ser estável, ela precisa ser o quanto puder inalterada. Ela só pode sofrer alteração em raríssimas circunstâncias, que são essas apresentadas no artigo 48, parágrafo 4º. Beleza? Tranquilo? Olha bem,
E aí segue o parágrafo 5º, dizendo o que acontecerá com a proposta de emenda quando ela for recebida na Câmara, tranquilo? Não vou discorrer sobre isso, que isso é interpretação literal, vamos aqui tratar de uma questão. Olha bem, questão que eu elaborei. São espécies normativas nos termos da lei orgânica do município, exceto emenda à lei orgânica, tá certo? Lei complementar. Letra C, decreto. Lembra do que eu falei? Decreto sozinho não é espécie normativa, decreto sozinho é um ato administrativo, é ato do Poder Executivo, portanto está errado. Resoluções, tá claro, né? Tá certinho. Eu tenho resoluções e decretos legislativos como sendo normas que a própria Câmara utiliza para regular temas de seu próprio interesse. Vamos seguindo aqui. Olha bem, analisa as assertivas abaixo e assinale a opção correta. Aí tem 2/3 no mínimo dos membros da Câmara. 2. Prefeito. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara. 4. Mínimo de 5% dos eleitores do município. Aqui pergunta assim: nos termos da lei orgânica, estão legitimados a levarem à Câmara. O enunciado não disse, mas é levar à Câmara o quê? Proposta de lei orgânica. Então, desses aqui, quais estão legitimados a levarem proposta? Veja, 2/3 no mínimo não, né? Os 2/3 no mínimo se exige para aprovar, mas para levar à apreciação é no mínimo 1/3. Então, no mínimo 1/3 está certo, prefeito está certo. 5% no mínimo do eleitorado? Não. 5% no mínimo do eleitorado, a gente vai ver, é o que é necessário para levar à Câmara projeto de lei. É o que a gente chama de iniciativa popular de lei. A sociedade, professor, pode levar projeto de lei à Câmara Municipal? Pode. Qual é o mínimo necessário para isso? No mínimo 5% do eleitorado. Mas veja, não existe na lei orgânica municipal previsão para projeto de emenda à lei orgânica de iniciativa popular. A sociedade não apresenta na Câmara Municipal de Montes Claros projeto de emenda à lei orgânica, correto? Então, emenda à lei orgânica só pode ser levada por, no mínimo, 1/3 ou prefeito. Lembra, para aprovar o projeto de emenda à lei orgânica, eu preciso de, no mínimo, 2/3. Mas, para levar a apreciação, é, no mínimo, 1/3. E, além de, no mínimo, 1/3, pode levar também o projeto à Câmara ou prefeito, beleza? Cuidado com esse tipo de questão. Se eu estivesse falando assim, olha, indique os que podem levar proposta de emenda à lei orgânica à Câmara. Se tivesse 2/3 e tirado no mínimo, pode, não pode? Porque se 1/3 é o mínimo, 2/3 não é mais do que 1/3, então, se não tivesse o mínimo, e se tivesse perguntando assim, das alternativas acima, quem é que pode levar? Pode levar 1/3, e se 1/3 pode, que é o mínimo, 2/3 também pode. O problema é que aqui não responde, é porque aqui tem o quê? 2/3 no mínimo. Cuidado. Por quê? A gente às vezes vai resolver uma questão preocupado com a questão do texto da lei, da juridicidade, e a gente tem uma questão matemática que nos pega pelo pé. Gente, vamos parar por aqui, já dei informação demais para o intervalo, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham achado uma aula rica, porém didática, fácil de assimilar. Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição.